eu gostava até hoje. Até hoje eu amo o cheiro de avião. O avião tem um cheiro diferente, né? Meus filmes prediletos eram os filmes de guerra, de aviação. Desde criança eu sempre tive aviões de brinquedo, aviões de plástico, de aeromodelismo, né? E mesmo os que não... Eu me vi sozinho. Falei, o que é que eu vou fazer? Vou estudar e fazer prova. Aí... Eram desafios, a gente tinha que conviver, aprender e aceitar isso. Isso mexe com a gente. Eu tinha um vizinho de muro, a gente purava o muro para brincar, e ele era muito aficionado de aviação. Eu gostava de aviação. Aliás, eu gostava das Forças Armadas. Eu ficava fissurado quando eu via 7 de setembro, o Exército passar com aqueles canhões, aquelas coisas pesadas, bélicas. Eu gostava de ir ao porto, quando tinha uma fragata, e eles abriam para que a gente fizesse, digamos, uma visita. E quando pintava algum avião lá, tinha um companheiro, um amigo nosso que tinha um irmão, que era tenente na época da aeronáutica, e final de semana ele ia passear lá em Aracaju e ficava dando os rasantes. Então aquilo me chamava a atenção. E esse companheiro, esse meu vizinho, era aficionado por aviação. E ele tinha um tio em Salvador, tá, que ficou sabendo do concurso para a preparatória. Aí ele me falou, Luiz, vamos fazer o concurso. Eu falei, beleza. Aí nós fizemos, ao terminar o ginásio, tá, nós fizemos o concurso em Salvador. Ele passou e eu não passei. Tá? Ele prosseguiu para a escola e eu fiz o primeiro científico ainda em Aracaju e tentei novamente no final do ano, tá, no final de 1967. Aí passei. E ao chegar na escola, o André, que tinha ido um ano antes, ficou repetente. Aí cursou de novo o primeiro ano comigo. Nós ficamos juntos um ano, tá? E a partir daí foi dando continuidade, as coisas foram acontecendo. Então, em 1968, eu fiz prova para a Escola Preparatória Cadeia do Ar. Por quê? Em 1965, eu tinha 3 amigos que eram muito ligados a mim. A gente vivia carne e unha. Em 65, Gabriel Lorena de Oliveira fez prova para Barbacena, passou. E fiquei com um amigo meu, Abenildo Carmo Mendonça, que em 1967 fez prova para Campinas, para a Escola Preparatória Cadeia do Exército, passou, foi. E eu me vi sozinho. Falei, o que é que eu vou fazer? Vou estudar e fazer prova. Aí escolhi a Escola Preparatória, fiz prova em 1968, graças a Deus passei. E foi uma das razões que eu fui para lá. E em 1968 foi o único que nunca parou. Na época, eu achei que entre o Exército e a Aeronáutica seria a minha escolha profissional. Aí depois, em 1968, fiz Barbacena, 69 e 70. Fomos para curso de pilotos militares em 1971 em Natal. Em Natal eu cursei o curso todo e fizemos o curso de T-23, de T-37, jato, nós fizemos o curso todo. Terminou o curso, fomos brevetados. Em 72 nós fomos para a Academia da Força Aérea. Em maio, dia 23 de maio, eu fui desligado a pedido. Agora, se me perguntar o porquê, não sei. Eu estava na sala de aula e, de repente, eu falei, quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E, de repente, saí. E fui lá na academia, pedi para sair e veio meu desligamento. Passei o ano de 73 em casa, estudando, fiz prova para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fui aprovado e em 73 entrei na academia, na Academia Dom João VI, na antiga ESFO, era a Escola de Formação de Oficiais. Em 75 saí aspirante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Hoje eu sou coronel da Polícia Militar, estou aposentado desde 2001 e estamos com 70 anos de idade, né?
O que me motivou a entrar na EPICAR? Pergunta interessante. Eu estava uma vez no recreio, no então 4º ano ginasial, que hoje se equivale à 8ª série, e na hora de recreio, um dos colegas conversando com o outro chegou e vira para mim e disse assim: "Ô Carlinhos", que me chamava de Carlinhos, né? Carlos Alberto, meu nome. "Carlinhos, vamos fazer concurso para EPICAR?" Eu falei: "O que é EPICAR?" "Escola Preparatória de Cadetes do Ar." "Mas faz o que lá?" "Pô, a gente vai ser piloto, cara, é curso para piloto, para ser oficial aviador e tal, não sei o quê." "Ah, é? Ah, legal. Paga alguma coisa?" "Não, paga só a inscrição, a taxa de inscrição." Mas... E eram 6. E já tem fulano, ciclano, beltrano e tal. E desses 6, eu me inscrevi. Desses 6, 2 foram aprovados. Eu, que nem sequer sabia o que era EPICAR, e mais um outro colega. E tudo bem, fomos para EPICAR. Na verdade, eu fiz para a turma de 66, passei no exame intelectual, passei no exame físico, passei no exame médico. Quando chegou na última coisa, na entrevista com o psicólogo, né, eu fui reprovado. Aí eu falei: não, fazer de novo. Fiz no ano seguinte. E dessa vez, quer dizer, o meu colega passou, foi. Falei: não, vou pegar o meu colega lá, vou fazer de novo o concurso. E fiz para a turma de 67. Para a turma de 67, passei no concurso, novamente, passei de novo no exame intelectual, fiz tudo aquilo, exame médico, exame físico, coisa e tal, e quando chegou na entrevista com o psicólogo, eu já sabia o que tinha me reprovado. Então, obviamente, eu falei as perguntas que eram mais ou menos as mesmas, eu não incorri no mesmo erro. E fui aprovado. Fui para lá, para a turma de 67. Fiz o primeiro ano com a turma de 67, fiz o segundo ano com a turma de 67, comecei a me destacar em esporte. Eu era da equipe de ginástica acrobática da escola, eu era da equipe fiz cama elástica, era guia na ginástica com arma, que era chamada de balalaica, corrida de cross country, atletismo, várias modalidades no atletismo. Conclusão, fui despontando e acabei sendo reprovado, que estudar mesmo que é bom, não estava estudando, fiquei reprovado. Com isso, permaneci no segundo ano e o pessoal da turma de 68, então primeiro-anistas, né, passaram para o segundo ano e eu fiquei na turma deles. Então fiz novamente o segundo ano com eles e fiz o terceiro ano com eles. Ou seja, fiz 2 anos com a minha turma original de 67, 2 anos com a turma de 68. E não faço absolutamente distinção nenhuma quanto à minha turma, se essa é 67, se é 68, e nas duas sou muito bem quisto, graças a Deus. E foi essa a minha história inicial. Vocação. Desde criança eu sempre tive aviões de brinquedo, aviões de plástico, de aeromodelismo, né? Eu ia sempre para o aeroclube, na cidade onde eu morava, em Erechim. Ia também, final do dia, ver os aviões da Varig pousando lá, os DC-3, né? E ficava ali, e criando essa perspectiva de um dia fazer parte dessa atividade, né? Então foi vocação mesmo. Acho que todo aviador de origem, né, que se dedica à atividade, ele é vocacionado. Senão ele não tem muito estímulo para enfrentar. Se ele não tiver o gosto pela aviação, o desejo de estar no ar, de estar vendo a terra, né, por baixo, e toda a extensão que se percebe lá de cima, rios, e a própria atividade depois que eu me voltei para a área militar, né, eu queria voar aviões de combate. Então foi esse motivo que me levou ao ingresso na Força Aérea. Bom, 3 anos na EPICAR, conforme todo mundo fez, né? Depois o exame para a Academia da Força Aérea, uma outra seleção nesse aspecto físico, psicológico, já que nós estávamos aprovados na EPICAR. Depois na academia, nós antes, na nossa turma, nós fomos primeiro para o CFPM,
lá em Natal. A gente fez o curso de piloto militar lá em Natal, voando já como aluno, primeiramente os aviões T-23, o Irapuru, posteriormente, depois no segundo semestre, os jatos bimotor, no TF, o T-37, quer dizer, que tinham recém-chegado na Força Aérea. A formação com o T-37, avião a jato, foi excepcionalmente importante para nós, que daí foi feita realmente uma seleção bem criteriosa desses pilotos militares. E fomos para a academia depois, iniciando o curso lá em 72, já com diploma de piloto militar, né? Aí, na academia foi mais uma questão da parte intelectual, do curso, né, de oficiais de aviadores, da parte da formação acadêmica em si, mas também voando o T-37. E aí, basicamente foi uma repetição do curso de Natal, né? Não teve muita modificação aí. E depois seguiu o depois lá no final do curso na academia, então foi feita uma seleção, né, de pilotos que iam para diversas aviações, né, da Força Aérea, e eu, com os demais colegas também, fomos selecionados para a aviação de caça. Aí fomos para Natal fazer o curso de caça no recém-criado lá, o Esquadrão Seta, que foi a origem em Natal, e foi uma desvinculação do 5º grupo lá, né, com um esquadrão voltado exclusivamente para a formação de caça. Então foi essa a origem da partir daí, né. Isso começou, eu era ainda muito criança. Eu morava lá em Lagoa Santa, na base aérea, que meu pai era mecânico especialista, né, sargento especialista da Força Aérea, eu morava dentro da base. Então eu vivia andando lá pelo Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, né, era uma fábrica de aviões, né, lá ainda é até hoje, né, não posso chamar aquilo de oficina, é uma fábrica. Então na época os T-6 saindo tudo direto, novinho lá, e eu amava ficar no hangar, dentro do anacelle de T-6, não pode mexer aqui não, que aqui recolhe o trem de pouso, não pode ligar essa chave aqui não, e eu ficava lá dentro horas, num voo de nacelle dentro de um T-6, né? E aquilo foi andando, né? Eu gostava até hoje eu amo o cheiro de avião, o avião tem um cheiro diferente, né? Então eu entro no hangar e sinto o cheiro deles, já virou outra pessoa, só de sentir o cheiro, já vem desde criança acostumado com aquele cheiro de hangar. Aí fui para o colégio militar, no colégio militar nós, né, fomos ter uma turma no colégio, tive uma turma no colégio, desses acho que 8, nós saímos de 8 do colégio militar para fazer o exame Barbacena, e é isso aí eu vou contar a história. Eu, apesar de ter essa vontade toda de seguir e tal, na Força Aérea, de coisa, eu era meio desligado, tá? Aí um belo dia, encontro com os caras, não sei porquê, nós estamos indo hoje. Era o seguinte, nós estamos indo hoje para Barbacena, para fazer o exame de seleção para EPICAR. Porra, hoje? E aí? A inscrição foi feita não sei quando, lá para trás, maio, junho, sei lá uma data, já tinha passado. Aí eu peguei e falei, eu vou com vocês. Fui embora sozinho, os caras tinham ido mais cedo, eu peguei um ônibus mais tarde, cheguei em Barbacena à noite, né? Quando eu cheguei à noite, os caras já tinham jantado, ou estavam jantando, não lembro ainda, eu peguei e fui me apresentar ao comandante de dia, né? Vou lembrar o nome do major aqui para não falar o apelido, mas aí eu cheguei nele, me apresentei, falei que era do Colégio Militar, do CM de BH, que eu não tinha feito a inscrição, tal. Ele olhou para mim assim, e esse cabelo grande, estava diferente, meu cabelo. Aí os caras já olharam para mim, puta merda, o cara já deu uma mancada, não sei o quê. Aí ficou assim, mas faz a prova aí, depois a gente vê. Mas fizemos excelentes amigos lá dos rap. Tem cara que eu lembro deles muito até hoje, pouco aparece, mas a gente sempre lembra dos caras, né? E foi uma época interessante, quer dizer, igual eu lembro. Quando chegou nos primeiros dias, acho que foram 50 ou 40 dias de adaptação que chamava. Mas eu lembro dos alunos que choravam à noite, pediram desligamento logo naqueles primeiros dias ali, nos primeiros 40, 50 dias. Mas para mim,
Para mim aquilo estava sendo uma alegria tão grande, uma coisa tão gostosa, tão boa, que eu nunca na minha vida ia sonhar que uma escola, aquele lugar que todo aluno não quer ir, era o lugar, aquele era o place, aquilo ali era tudo. Gente, eu estava achando aquilo tudo maravilhoso, dormi no alojamento, apesar de família de militar, mas minha mãe que era opressora, né? Você não está mais na barra da família, você estava ali por sua conta, fazendo o que queria. Nossa senhora, aquilo foi maravilhoso para mim. Veio o segundo ano, veio chegando a data fatídica de que não ia caber todo mundo no H8, no terceiro ano, não ia caber todo mundo, que ia ter que fazer uma limpeza. E aí começou a circular uma lista, a tal lista, dos caras que estavam pensando em não continuar, em colocar o nome da lista para salvar um outro, tá? Aí o Correia Ferreira, nós éramos ligados ali, um em sangue, quer dizer, eu fiquei muito ligado com o Castanheira, o 410 no primeiro ano, e com o Correia no segundo ano, nós éramos colega de armário ali, muito ligado. Aí lembro do Correia virando para mim, porra, Sena, vamos botar o nome nessa lista. Nós não servimos para ser com esse troço de milico, não. Esse troço de milico não vai dar pra gente, não. E eu, de farra, taquei o nome na lista. De farra, achando que aquilo era zoa, entendeu? Que as bobagens que tem. Saí de férias, quando recebi o telegrama lá em casa, que eu vi que a coisa era séria. Mas eu recebi o telegrama do desligamento, não fui lá interpelar. Tive um acidente de carro, não era eu dirigindo, era um outro colega, o Túlio, 56, dirigindo o carro no dia de Natal, bicho, bateu a meia quadra da minha casa numa árvore, morreu uma pessoa dentro do carro. Eu fiquei 8 dias apagado, totalmente apagado do acidente, então eu estava com o Túlio, 56. Ele pegou por causa do acidente, por causa da morte, ele foi lá em Bequei, pediu o pinico lá, não vou dizer assim, mas conversou, recolocaram ele, ou seja, tinha solução. Mas eu era menino, eu não tinha 15 anos, eu nem falei com a família, nada, eu podia ter questionado aquilo, podia ter, né, voltado atrás, mas não. Conclusão, outra vida, mudou tudo. Eu não sei dizer o que eu seria hoje, sei dizer uma coisa, sem a escola, sem ela, não seria nada. Nada. Aquilo fez a gente, aquilo tornou a gente, deu vida, a escola deu vida para nós todos, criou a Irmandade. A Irmandade vem do sentido de turma, tem até escrito aí pela internet aí, é uma coisa que só quem tem uma turma, só a escola militar sabe o que é isso. Amor pela aviação, né? Sempre meus filmes prediletos eram os filmes de guerra, de aviação. Eu montava aeromodelo, né? Sabia muita coisa, história em quadrinho. Eu lembro muito bem, tinha uma revista em quadrinho que tinha um as da aviação inglesa na Segunda Guerra que se chamava Butler Britton. Aquelas revistas em quadrinho preto e branco, eu achava aquilo maravilhoso e era meu sonho. E conseguir, né, entrar e concluir e realizar meu sonho. O maior desafio é você se adaptar, porque é o seguinte, a gente sai do colo da mamãe. A gente está ali, aquela infância, tudo, papai ajuda, mãe ajuda, e de repente você joga, o termo não é jogado ao mundo, você vai enfrentar o mundo. Que a partir do momento que nós fizemos o concurso e fui aprovado, eu fiquei sabendo da aprovação em janeiro de 1968, lá na base de Salvador, a partir dali eu tinha que me movimentar sozinho. Eu e o grupo de Aracaju, de sergipanos, começamos a ter que se deslocar para o Rio, conseguir avião, tá? Então começou toda uma história, começar a viver por conta própria, tá? Não tinha mais papai e mamãe para ficar passando a mão na cabeça ou a gente chorasse. Isso é um grande desafio. Isso, inclusive, ajudou no nosso aprendizado, no meu ver, né?
meu desafio, foram dois desafios na realidade, né? Um, na escola preparatória de cadete, foi ter, vindo de uma família humilde, fui criado em Realengo, e dentro da minha família, conseguir ser cadete da aeronáutica. Sair para minha mãe, para meus irmãos, para minha família em geral, foi uma grande conquista. E minha mãe sentiu muito quando eu saí da aeronáutica. Na realidade, quando eu falei para minha mãe que eu estava pedindo desligamento, ela sentiu. Mas quando eu entrei para a Polícia Militar, no dia do meu espadinho, ela reuniu a família toda. Me fez cortar o bolo, que ela fez bolo para mostrar a família, fez cortar o bolo com o espadinho. Aí eu peguei o espadinho, cortei o bolo e servi para todo mundo. Então foi isso aí, é uma conquista, são conquistas, né? Meu maior desafio na Epicar. Olha, o meu maior desafio foi, em primeiro lugar, ficar longe de casa, que até então eu não tinha ficado longe de casa. Né? Foi o primeiro desafio. O segundo desafio foi tentar, digerir tudo aquilo que eu estava aprendendo ali na escola, que nós pegamos uma época áurea, posso dizer, sem erro, sem medo de errar. Acho que isso é por unanimidade. Nós tivemos uma faixa, assim, eu diria assim, de 1966 a 1970, principalmente, não necessariamente esses anos, mas principalmente esses anos, nós tivemos, um comandante que revolucionou a escola, tanto em termos educacionais, procurando dar para nós o que melhor ele procurou saber que existia para nos instruir, como também a parte, o espaço físico da escola, construindo, novas instalações, reformando, construindo alojamento para o terceiro ano, que até então se faziam 2 anos, até a turma de 66, fazia-se 2 anos na escola, e como não tinha alojamento suficiente, os terceiranistas iam para a antiga, então, escola de aeronáutica, no Campo dos Afonso. Ele fez um alojamento de dois pavimentos para abrigar o terceiro ano na escola. Então ele fez isso, ele fez um novo auditório, criou um ginásio poliesportivo e ainda fez uma praça de esporte imensa com 10, 12 quadras, né, polivalente, basquete, vôlei, tal, além de um campo de futebol com pista de atletismo. Então esse período foi realmente marcante. Mas o desafio maior foi realmente encarar tudo isso, essa mudança, tudo que aconteceu na minha vida assim de sopetão. Eu acho que não teve grandes desafios. Basicamente o desafio foi passar por toda aquela vida que nós tínhamos na escola, né? Internato, muito estudo, muita preparação. Isso também dependia de nosso preparo e nossa dedicação, né? Porque passar pela Epicar naquela época era um desafio importante, né? Para um jovem, uma pessoa com 18 anos, né? Era um desafio importante. E foram 3 anos bem difíceis ou não, dependendo do contexto que se acha, né? Mas foram anos assim excepcionalmente bem vividos, né? Que até hoje nós todos aqui contribuímos e retribuímos esse convívio, né? Com encontros, agora na própria escola e eventualmente cada 2, 3 anos em cidades aqui do nosso Brasil, né? Desafio? O único desafio que eu tinha naquela escola era tentar não chegar atrasado. Porque chegava atrasado, tomava logo 2P, entendeu? O desafio era andar no horário. Não tinha desafio, aquilo era bom demais. O desafio, né, nada não era desafio naquilo. Aquilo foi uma coisa que correu assim, livre. Foram os primeiros dias, né? Os primeiros dias porque um menino de 15 anos, né? Afastado da família, enfrentando a vida militar ali, aquele treinamento básico do início, né? No período de carnaval, quando todo mundo estava fora da escola brincando carnaval, foi um período muito difícil. Mas passado aquilo ali, eu não tive mais problema nenhum, foi bem tranquilo.
Sim, as amizades. Né? As amizades, até a base de ensino, né? Porque o ensino era muito positivo, muito bom, né? E isso com certeza me ajudou para a vida inteira, sem contar a disciplina, né? Porque eu vejo hoje, mesmo eu tendo me formado como um militar, indo até o posto mais alto, né, de oficial general, eu vejo nos civis esse mesmo temperamento, né, essa mesma postura de disciplina, de querer tudo certinho, né? E nos dias de hoje isso é muito importante para não deixar a casa cair, né? Cara, a conquista maior, eu acho que é não sei se foi da escola que veio, mas é o raciocínio lógico e a base. A base, que entrou uma base de conhecimento na gente e tal, que, por exemplo, quando nós saímos, essa turma do segundo ano saiu, chegou no vestibular em Belo Horizonte, nós 12 fizemos a prova de vestibular na Federal em Belo Horizonte, a Federal de Minas Gerais. Os 12 passaram, entendeu? Então é 100%. Ninguém... Todo mundo passou nesse vestibular, né? Eu fiz para engenharia, fiz a engenharia elétrica, fiquei 10 anos na engenharia elétrica. Depois fui mexer com a empresa e eu larguei a engenharia, vou contar para vocês, eu larguei a engenharia porque eu dizia o seguinte, isso nunca vai me deixar eu ter um avião. Então eu queria ter um avião. Aí eu falava, Deus não vai me deixar eu morrer sem eu ter um avião. Não vai deixar. E aí... virei empresário, comecei a mexer com a empresa, comecei a fazer curso, fiz o curso, né, de piloto privado, fiz o curso, um ano e pouco depois que eu estava voando avião do Aeroclube, tive um acidente com um PA-28, com 2 passageiros, uma pane na decolagem, e aquilo, uma coisa que era inacreditável para mim, eu nunca sonhei na minha vida que eu ia para um avião, levar o avião para o chão. Tamanha confiança que tinha, entendeu? Mas tudo bem, tive a pane da decolagem, fui para o chão, veio uma história de vida, né? A história de vida, que no dia que teve o acidente, um sábado à tarde, saiu na TV Manchete, depois no domingo saiu na capa dos jornais todos, a Rádio Itatiaia, nas televisão, começou a sair aquilo tudo sábado à tarde. Aí minha casa, eu tinha tido um corte no supercílio aqui, quem estava comigo na frente, a menina, um corte na pálpebra. O de trás não teve nada. A hora que terminou o impacto, que eu fiquei sem acreditar que eu ia com o avião pro chão, o Renato atrás vira e fala assim, vamos saltar dessa merda antes que essa porra pega fogo. Não pegou fogo. Gasolina correndo pelo chão. Tava lá à vontade, tudo feito. De noite eu tô na minha casa, chegam os 2, Renato e Andréia. Aí, a hora que eu vi no passeio, eles... já estava cheio de gente na minha casa, nós abraçamos os 3 e começamos com as cabeças coladas assim, começamos a rodar. Roda, rodando. Eu peguei e virei e falei assim, olha aqui meus amigos, nós temos que descobrir o que nós vamos fazer nesse mundo. Deus teve uma excelente oportunidade de levar a gente hoje. Não levou porque não estava na hora, nós temos uma missão a cumprir. Vão descobrir nossa missão, vamos cumprir nossa missão. Não está na hora de morrer, está na hora de viver. Vão viver. A gente não tem que incomodar com a hora da morte, não. A hora da morte quem manda é Deus. Nós não apitamos, nós não influenciamos nisso e nada. Então isso me deu uma tranquilidade daí para frente, uma tranquilidade total, né? Por que a gente vai preocupar? Não, EPICAR é um curso padrão, não tem muita coisa a fazer a não ser o próprio curso, né? Então ele não tem nada. Os assim, desafios vêm depois na carreira. E na sua carreira? Pois é, da carreira sim. Aí depois começam as atividades, primeiramente na formação operacional, né? Todo mundo fez, uma aviação ou outra, todo mundo fez aquele ano, um ano e pouco, de preparação. Depois sim, de Natal, nossa turma foi para Fortaleza, né? Aí complementar o curso de caça. Aí tem os diversos estágios internos na caça, curso de elemento, curso de líder de esquadrilha, né? Líder de elementos de esquadrilha,
depois, mais à frente, curso de líder de esquadrão. Cada uma dessas etapas, ela impunha a nós, pilotos, diversos desafios, né? Então você vai galgando espaços e responsabilidades dentro de um grupo de caça, digamos assim, né? Então você passa a ter mais responsabilidades operacionais, também responsabilidades internas dentro do próprio esquadrão, né? E depois disso, a formação no Chavante, no final de 1988, né? Nós chegamos ao curso de líder de esquadrilha, que também foi um desafio importante, porque nós tínhamos, além de fazer o voo na liderança, né? Tanto na parte normal como na parte operacional, de guerra, digamos assim, de missões que havia de treinamento de combate, digamos assim. Fora isso aí, depois havia também a parte seguinte, que era o avião de primeira linha, né? Que no caso nosso foi o F-5 ou o Mirage. Os dois eram o topo de equipamento na época, né? A minha conquista, olha só, eu acho que todos nós podemos dizer que a nossa maior conquista foram os conhecimentos adquiridos na escola. Mesmo os que não... Mesmo os que não continuaram na escola, no meu caso, eu fui só até o 3º ano, saí, continuei. Continuei na vida civil, fazendo o que eu gostava. Lá dentro, a minha grande conquista foi no ramo de esporte, tá? Mas também, olha só, veja bem, isso foi que eu me destaquei. Mas eu acho que para todos nós a grande conquista foram os ensinamentos. Nós aprendemos coisas que mais tarde, meus filhos, poxa, poucos anos atrás aí, foi para a universidade e, poxa, meu filho foi fazer desenho industrial. Aí fez 2 semanas de aula, 3 semanas, meu filho, não pediram nenhum livro para você comprar? Você está fazendo desenho industrial, não tem livro, nada? Pai, olha, os professores disseram que não precisa comprar, quem quiser, vai ter apostila, vai na biblioteca, coisa e tal, mas quem tiver um dinheirinho sobrando, pode comprar aqui, por exemplo, ele pode comprar aqui o desenho industrial, eu falei, do Thomas French. Aí meu filho, ué, você conhece esse livro, pai? Conheço. Ué, aí ele raciocinou. Eu saí de lá da Epicar, fui para a Universidade Federal, fiz Educação Física. Depois eu fiz Pedagogia e depois eu fiz o curso de Fisioterapia. Sou fisioterapeuta também. Aí ele falou, onde é que entra desenho técnico? Eu falei, meu filho, na Epicar. Ué, mas lá não era 2º grau? Era 2º grau, para você ver o nível que a gente estudava. E o livro continua sendo atual. Passado esses anos todos, entendeu? Quer dizer, nós vamos completar 55 anos, eu estou falando de coisa de 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás. 45 anos atrás ainda era atual o livro. Eu fui para Natal, fiz o curso de piloto e quando eu pedi desligamento, eu saí aspirante oficial aviador. Eu não fui desligado, eu pedi para sair. Mas se pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse saído. Até porque 68 foi o único que nunca terminou e nós estamos aqui hoje, né, em Foz do Iguaçu. É uma reunião de turma que todo ano se renova, e a gente às vezes passa 30 anos sem ver um ou outro e parece que a gente está se vendo todo dia. São conversas, hoje, agora mesmo nós estamos lá reunidos, são conversas que fluem e a impressão que dá é que a gente está sempre junto. Tanto é que o lema da turma é sempre juntos. O êxito é o seguinte, primeiro é você superar os óbices, porque o enfrentamento é um tipo de vida diferente, você acorda às 6 da manhã, vai dormir às 10, o dia inteiro com várias atividades, entendeu? Fica longe da família, então no começo ainda pinta a saudade, porque a gente, pela distância, não podíamos nos deslocar sempre, como fazia o carioca, ou o paulista e até os gaúchos. Basicamente, nós ficamos afetos ao deslocamento de final do ano. E esses deslocamentos, antigamente, era de ônibus. Tá? O avião era caríssimo, tinha poucas opções,
E houve o caso de, às vezes, eu saía de Barbacena, conseguia pegar um ônibus até Juiz de Fora, lá fazia um transbordo, pegava um até o Rio, do Rio pegava um que ia para Salvador, Salvador pegava um que fosse para Aracaju, levava 4 dias viajando de ônibus. Então tudo isso eram desafios, a gente tinha que conviver, aprender e aceitar isso. Isso mexe com a gente, entendeu? A gente viu os companheiros ali, todo dia indo, todos os finais de semana, a maioria ia visitar, mas uma coisa que me marcou muito foi no ano de 1969, isso nunca mais esqueci, tá? Esse ano deram umas férias no meio do ano, fazendo de 15 dias. Eu e mais 2 ou 3 sergipanos, o Marden, não lembro agora quem eram os outros 2, fomos para o Rio para tentar pegar carona, avião da FAB para ir para Aracaju, mas não ter que ir de ônibus. Então era 3 dias de viagem de ônibus, 3 de volta e ia ficar no máximo uma semana. E nós não tínhamos onde ficar lá. Aí tinha um companheiro que era o Gama, que ele tinha uma casa do pai dele, que era para ser alugada, e a casa ficava na Praia da Ribeira, a casa estava vazia, não tinha nada. Ele nos ofereceu a casa. Então nós ficávamos lá dormindo no chão, entendeu? Em cima das mochilas. A gente se alimentava, comprava no supermercado ali na bodega de esquina, aquelas latas de salsicha, Swift, isso aí, esquentava num negócio ali para comer. E no outro dia a gente ia fardado para o aeroporto tentar pedir carona. E eu diria assim, nós éramos, entre aspas, sacaneados. Ou seja, não nos davam a atenção necessária. E nós víamos o pessoal, digamos, do Exército, poxa, avião para o pessoal do Exército, avião para o pessoal da Marinha, e para a gente não tinha. E aquilo me irritava profundamente. E o que marcou mais ainda, que foi naquele período onde o homem chegou na Lua. E naquela noite que estava todo mundo nos seus televisores, a gente não tinha onde observar aquilo. A gente na praia olhando, querendo ver se tinha alguma televisão assim, janela aberta, ou seja, não consegui participar daquele evento histórico, entendeu? Isso marcou. E eu coloquei dentro de mim, no dia que eu for gente, eu não vou deixar ninguém para trás. E depois que eu comecei a voar como piloto de transporte, numa época eu veio, eu nunca deixei ninguém para trás. Eu fazia o diabo, mas eu levava o companheiro que precisava. Então essas coisas marcaram bastante. Pô, cara, isso aí representa tudo. Você quer fazer eu chorar? Mas não vou chorar não, mas representa tudo. Estou aqui arrepiado, representa uma irmandade. Eu digo sempre que eu trato todos eles como amigos e irmãos. Não é nem amigo nem irmão, amigos e irmãos. Então isso representa, a minha vida representa tudo. Eu não saberia viver sem eles. É muito importante, né? É a oportunidade de se renovar os antigos laços de amizade, né? Até hoje mantendo esse vínculo, essa lembrança, e principalmente a amizade, o respeito que temos entre nós, né? Agora com as famílias junto, com as esposas junto, isso aí é bem importante. Esse vínculo de turma, né, é muito particular nas Forças Armadas, né? E esse conceito ele fica nas Forças Armadas, ele é bem mais profundo, bem mais arraigado, porque esse grupo de alunos, de jovens, passa por tantos desafios, tantas intempéries, diria assim, né? E uma turma contra a outra, aquele grupo fechado, né, que se une, defende a sua integridade, a sua identidade, né? Então isso fica permanente, isso vai sendo levado. Ao sair da escola, muitos foram para outras atividades, parte militar ou civil, mas sempre quando é chamado esse encontro, retorna-se a integração e se volta ao tempo da escola. Aquele tempo de sacanagem, de brincadeira e tal. E você perceba que nos últimos 15, 20 anos, as esposas vieram também participando da atividade, integraram-se tanto quanto nós e hoje elas estão aí, assim, uma encontra a outra e fica aquela festa. É um encontro paralelo, diria assim, né? Os alunos naquele encontro do chopp, da cerveja, as esposas, né, também conversando sobre as suas vidas aí. Então essa integração faz parte dessa antiga identidade do grupo, né, que se formou naquela época e hoje preserva. Então isso vai até o fim da vida, né? E sempre desculpe, nós sempre estamos com esse espírito ativo, vivo, e sempre lamentamos os que se foram, né, já não fazem parte da nossa atividade,
Mas isso é a vida, né? Mas sempre que possível que for chamado para um grupo, para um encontro, uma atividade, estaremos presentes e vamos contar isso até onde der, né? Não, o encontro é uma coisa importante, a gente mantém a memória, entendeu? Nós criamos assim uma grande irmandade. E hoje, com o que a gente estuda aqui, é grande grupo Karma. E tem pessoas que a gente se identifica mais, outras que a gente se identifica menos, mas tem uma igualdade na comunicação. E nós estamos chegando numa época de vida que a gente tem que curtir isso. É a memória, entendeu? Então, cada encontro, mesmo que você repita as mesmas coisas, de repente você identifica em um amigo ali que você convive há 53 anos, algo que você nunca enxergou nele, tá? Poxa, eu não sabia desse fulano, eu não sabia que ele era assim. A gente fica mais maduro nas interações, começa a perceber mais algo que a gente não percebeu nesses 50 anos de convivência. Então a importância desses encontros é isso, e manter a memória. Eu acho isso muito importante, por isso que me deu assim, o grande prazer de fazer esse encontro aqui, tá? Para justamente contribuir para a manutenção dessa memória, dessa união, tá? Aí é que está o negócio. Essa bandeira aqui eu mandei fazer. Existe uma bandeira da turma que está com alguém da turma, que está com o coordenador, mas eu mandei fazer uma bandeira da turma de 67 e uma da turma de 68. Na verdade, a gente chama de insígnia, a insígnia da turma. E essa aqui, por si só, não precisa dizer o que ela significa. Antes de mim, quem fez o depoimento foi o meu amigo Sena, o 68413 Sena. E ele falou da simbologia, das mãos dadas, não é? Do militar e do civil, os que vieram para a vida civil. Mas nos mantivemos ao longo desses 52, 54 anos, 53 anos, sempre juntos, tá? E isso a gente mantém, parafraseando o poetinha Vinícius de Moraes, a nossa amizade será eterna enquanto durar. Isso aí. Uma das coisas mais gostosas do mundo. Isso é gostoso demais. Não é por nostalgia, não é por voltar aqueles tempos atrás, né? Não é a nostalgia daqueles tempos, lembrar aqueles tempos, não é só isso. É que eu falei, os irmãos vai além da amizade. Quanto? O que quer dizer isso, além da amizade? Não sei. Eu sei que é além. Então ele é tão além a ponto de você, depois de alguns encontros em Barbacena que nós fizemos, ficar às vezes 30 anos sem ver um camarada. A hora que você vê ele, você conversa com ele como se fosse ontem que você tivesse visto. Entendeu? Então é uma ligação que a distância não separa. Mas estar juntos é muito bom. É muito importante, né, rever os amigos de tantos anos, né? E ter essa oportunidade, assim, praticamente anualmente agora, né? Sem ser os encontros mais de 5 em 5 anos que nós fazemos na própria escola. Mas é muito bom porque nós já estamos numa idade mais avançada, né? E não vamos ter essa oportunidade por muitos anos. Eu falaria para ele fazer o que ele julga que é certo, entendeu? A vida militar, ela tem certas especificidades que, se esse menino lá atrás não tiver a vocação, está no lugar errado, tá? Não é um emprego, é uma vocação, né? Porque vai penar bastante,
vai ter muitas alegrias, muitas decepções, né? Então tem que gostar para poder ir em frente. Se não, busque outra coisa para fazer na vida civil. Nossa, eu diria para nunca ter posto o nome naquela lista. Entendeu? Nunca teria posto o nome naquela lista. Então foi uma coisa que mudou na minha vida. Arrependimento, não. Passei por coisas maravilhosas nesse intervalo. Eu tive avião durante 15 anos, entendeu? Então ia para onde eu queria, fazia o que eu queria. Todo mundo, porra, então enquanto eu tinha inveja dos caras voando lá de F5, voando Mirage, os caras tinham inveja que eu ia para onde eu queria com o meu avião, entendeu? Mas eu acho que minha vida teria sido mais interessante. Por quê? Porque eu estaria mais perto dessa turma, eu teria ficado mais perto. Diria que foi uma boa decisão, né? E, sem dúvida foi uma boa decisão. Talvez tivesse que ter sido uma pessoa um pouco mais aberta, um pouco mais liberada, né? Eu sou meio fechado por origem, inclusive, de família, né? Talvez pudesse ser um pouco mais aberto, mais liberalizado. Mas assim, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, eu acho que pouca coisa eu deixei de fazer ou me arrependi do que fiz, tá? Os passos que eu fiz foram dentro da minha capacidade, dentro da minha decisão, dentro do que eu queria fazer, né? E a partir daí eu acho que talvez fosse modificar algumas pequenas atividades, pequenas decisões dentro de um outro desafio, né? Mas no contexto geral, eu diria para aquele aluno da época, ó, preserve, continue assim, seja um pouco mais tranquilo, mais liberado, mas vá em frente, é isso que vocês têm que fazer. E chegue bem até o final como está hoje, né? Olha, para fazer exatamente o que eu fiz, entendeu? Naturalmente, hoje com a visão mais madura, algumas pequenas besteiras que fazem parte de uma formação, de um amadurecimento, não se repetiriam. Mas com aquela maturidade que nós tínhamos, éramos crianças. Poxa, eu me formei com 22 anos de idade. Aos 23 eu estava fazendo um curso de caça. Então, estava em formação, tá? Em formação em cima de... não é em cima, uma formação em um ambiente onde era tudo certinho, cama tinha que estar arrumada, cabelo cortado, não podia, seja, fazendo as coisas certas. Então eu diria o seguinte, eu faria as mesmas coisas e se eu tivesse o amadurecimento que eu tenho hoje, evitaria pequenos escorregos, que não foram, digamos assim, prejudiciais, mas que contribuiriam talvez para uma formação e um engrandecimento maior. Cara, Deus, gratidão, muita gratidão. E a vida, me arrependo de nada que eu fiz até hoje. Me arrependo de nada. E eu tive agora aqui em Foz do Iguaçu, nunca tinha vindo aqui. Fui lá nas cataratas, naquela ponta que tem lá nas cataratas, me ajoelhei e agradeci. Que ali é uma energia grande, eu só agradeci, rezei e só agradeci. Hoje eu falo para Deus, Deus, obrigado. Eu deixo a tua vontade sempre. E hoje eu sou isso que eu sou, estou aqui e estou no lucro. Isso aconteceu com 62 anos e hoje eu estou com 70 anos. Então estou no lucro. Fazer o quê? E só agradecer. Gratidão. Eu gostaria de, naquela época, ter a maturidade que tem hoje. Só isso. Mas perfeição não existe, né, meu amigo? Olha, o que eu tenho a dizer para a turma de 68 é um sentimento de gratidão. Quando eu fui reprovado e caí na turma de 68, eu costumo dizer, na época eu me maldizia. Puxa vida, minha turma foi em frente, eu estou aqui agora, coisa e tal. Mas depois eu fui sentindo, percebendo que o bicho não era tão feio como eu pensava, entendeu? E
eu fui muito bem recebido na turma, até porque nunca dei trote. Naquela época nós dávamos trote, né? O trote existia. Nunca dei trote em ninguém. Talvez essa tenha sido uma das coisas que fizeram que a turma me acolhesse muito bem. Mas também, por eu gostar muito de esporte, estar me destacando em esporte, né, eu somei a turma, né, com medalhas, com algumas vitórias aí, coisa que eu me orgulho. Mas eu tenho uma gratidão muito grande pela turma de 68, pelo carinho e respeito com que todos sempre me trataram. Tá? Eu sou eternamente grato a isso, sempre externei isso, individualmente, para um ou outro e tal. De repente estou fazendo agora uma coisa que vai se tornar pública, porque ao longo desses anos todos, nunca externei isso assim num auditório, uma coisa e tal, entendeu? Mas sou muito grato a isso, já fui homenageado várias vezes pela turma, entendeu? E só tenho a agradecer mesmo, de coração, a essa turma. Não, somente que é muito bom revê-los nessas eventualidades em que nós nos encontramos e espero ainda que tenhamos a oportunidade de nos ver por vários anos. Só isso. Felicidades a todos. Bom, como todo mundo sabe, né? Todos nós somos origem do mesmo grupo. Temos a mesma identidade de entendimento de turma, né? Eu considero que todos nós somos pessoas privilegiadas, né? Por ter tido esse convívio e merecemos hoje essa distinção de ter esse grupo de convívio interessante. Eu vejo tantas pessoas hoje que não têm amizade, não tem ninguém com quem interagir. E nós temos esse grupo maravilhoso que sempre que nos reunimos se congrega, né? Se parabeniza. E possivelmente isso vai continuar sempre, enquanto tivermos saúde e disposição. E eu cumprimento a todos pela nossa vontade, nossa disciplina de estarmos sempre presentes, né? E o respeito que todos hoje temos um pelos outros e que isso se preserve, né? E que cada vez a gente consiga mais manter essa integração ativa. Obrigado a vocês todos. Gostaria não só de agradecer, sabe contar uma historinha, posso? Isso em Cabangu. Aí no último dia chegamos em Cabangu, a gente pensando que ia voltar para Barbacena para a escola. Chegou lá, deram lá uma vala, uma barraca, monta ali, dorme aí e ficam aí. Aí eu tive o privilégio de montar minha barraca com 68258 Nicoliche, que hoje eu chamo de Nico. Então, um frio, devia estar 0 graus na lama, dormindo na lama, e eu dormi agarradinho com você, Nico. Foi uma maravilha. E até hoje a gente brinca, eu brinco com você muito, que eu tive o privilégio de dormir agarradinho, com fuzil na mão, e dormir com Nicoliche. E hoje estamos aí juntos aí, graças a Deus. E agradecer os irmãos de 68, que eu chamo de irmão sempre. Obrigado. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. E espero essa vida estar com vocês há muitos anos. E render uma homenagem àqueles que se foram, que não puderam estar aqui, que já tinha muita gente que podia estar aqui. Eu não vou citar nome, que muita gente já foi, eu posso esquecer de alguém. Mas muito obrigado por vocês também. Eu sei que vocês estão lá do céu, lá para o Papai do Céu, aqui com a gente, torcendo para essa união. E muito obrigado por tudo. Turma de 68, obrigado. Valeu. Valeu por vocês existirem. Aplausos. Não, pessoal, eu estou muito feliz porque para a gente conseguir fazer esse encontro aqui, tinha que ter adesão dos irmãos. Tá? Se o pessoal não aderisse à proposta, e nós estávamos numa fase de pandemia, e algo que começou a ser montado no início de novembro do ano passado para acontecer agora no final de outubro,
com todas as perspectivas ruins que existiam para o país, de fechamento, de dificuldades, se o pessoal não acreditasse, não aderisse, principalmente aqueles que logo no início, janeiro, já estavam fazendo suas reservas, nós não chegaríamos a fazer esse encontro. Eu acho que vai ser um encontro, está sendo um encontro maravilhoso, tá? Está todo mundo feliz, o pessoal está adorando a cidade, entendeu? E com isso nós amadurecemos mais. E agora está a preocupação de onde será o próximo, né? Mas com certeza a gente vai chegar a um consenso e achar outro lugar para continuarmos esses encontros, nessa nossa amizade, nessas curtições. Seria basicamente isso. Nossa, eu diria que foi um prazer enorme ter entrado nessa turma. Sabe? Foi a coisa mais maravilhosa da minha vida e que eu vou carregar para sempre, sempre. Vocês vão dar tudo aqui juntinho, velho.